Olá a todos, boa noite. Meu nome é Diogo, eu serei o seu novo professor de filosofia daqui até o final do ano. Sei que a gente tem um pouquinho tempo junto, né? Mas vou ficar no lugar da Cláudia agora a partir de novembro. Infelizmente a gente ainda não pôde se conhecer pessoalmente, espero que isso ocorra o mais breve possível. Mas resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês também poderem saber quem sou eu, poderem me ver, ouvir minha voz. Hoje foi dia de Enem, espero que todos tenham ido razoavelmente bem na prova, né? Uma prova complicada, demorada, esse primeiro dia tem redação, toma bastante tempo, então se não deu tempo de fazer todas as questões também, se vocês ficaram cansados, não se sintam culpados ou preocupados, porque acontece com todo mundo que está prestando a prova, tá? Então, espero que tenham ido bem, pelo menos nas questões de filosofia. Eu acabei de pegar a prova, são 8h30 da noite aqui no domingo. Acabei de conseguir uma cópia da prova em PDF aqui para dar uma olhada nas questões e eu mapeei 10 questões de filosofia. Talvez seja um recorde para o Enem. Em média, a gente tinha entre 6 e 8 questões de filosofia. Então, só de filosofia aqui, mencionando especificamente autores da filosofia, foram 10 questões, fora algumas outras de autores da sociologia também. Então, o vídeo de hoje vai ser o seguinte: eu vou resolver com vocês aqui essas 10 questões de filosofia bem rapidamente, tá? Não vou fazer longas explicações a respeito de cada uma, vou destacar os pontos principais aqui da resolução de cada uma. Espero que vocês tenham conseguido acertar. Algumas não eram fáceis, tá? Algumas eram mais fáceis, mais óbvias, né? Só conhecendo um pouco do autor você já saberia resolver. Outras não tão fáceis assim. Confesso que eu mesmo tive que ler 2, 3 vezes a questão para conseguir responder. E ao final dessa resolução das questões, eu vou deixar, assim como na semana passada, uma atividadezinha bem breve mesmo para vocês fazerem coisa de 5 minutos amanhã de manhã, na segunda-feira, tá? Eu vou enviar de novo através da Camille. Agradeço de novo aqui a Camille pelo apoio, né? Ela tem o grupo aí ela tem o contato com o grupo da sala, então eu vou enviar a atividade para ela envia para vocês aqui nesse vídeo e vocês me respondem através do mesmo e-mail da semana passada, no diogo.orce@etec.sp.gov.br. Vou deixar o e-mail também na mensagem que eu passar para a Camille com o link desse vídeo. E vocês me respondem no corpo do e-mail mesmo, muito simples, não precisa pôr anexo, não precisa pôr nada. De maneira bem breve, uma perguntinha que vocês respondem em 5 minutos, prometo. E é importante que vocês respondam e mandem um e-mail, porque é através desse e-mail que eu vou registrar a presença de vocês na aula, tá? Então, para não ficarem com falta, por favor, respondam. Coisa muito simples, não deixem de fazer. Bom, sobre o Enem, deixa eu colocar aqui. Tá aparecendo? Espero que sim. Olha que curioso, a primeira, eu tô aqui com a prova verde. Tá? A prova verde começa pela prova de inglês, para quem escolheu inglês como segunda língua, como língua estrangeira. E a primeira questão da prova de inglês é sobre uma filósofa, Angela Davis. E eu vou comentar até porque, esqueci de falar, mas eu sou professor de inglês também, eu dou aula de filosofia, inglês e sociologia. Então, como está falando de uma filósofa, da Angela Davis, não sei se todo mundo conhece, uma filósofa norte-americana, que trabalha principalmente no que a gente chama de interseccionalidade, que é uma área que discute questões interseccionais entre racismo, feminismo. Tá? A Angela Davis, uma filósofa muito importante, o livro mais famoso dela, talvez vocês conheçam, chama Mulher, Raça e Classe, foi lançado aqui no Brasil pela editora Boitempo. Então tem um pequeno texto aqui da Angela Davis, falando do que ela considera a ideia dela de filosofia. Né? Então, mesmo para. Eu sublinhei aqui uns textos, mesmo para quem conhece muito pouco de inglês ou para quem já conhecia a Angela Davis, consegue responder essa pergunta aqui, né? Que dá para você pegar palavras cognatas aqui com o português, né? Então ela começa aqui, My Idea of Philosophy, já dá para você saber a ideia de filosofia. O que ela coloca aqui, o que é Eradicating some of the misery in this world. Então, eradicating também, cognato com português, né? Erradicar, misery in this world. Misery é outro cognato, miséria. In this world, talvez todo mundo conheça a palavra world, né? Então, o que é a ideia de filosofia dela? Tem alguma coisa a ver com erradicar a miséria do mundo.
Mais aqui para baixo também, outras palavras cognatas. Cognatas são aquelas palavras parecidas com em inglês e em português, né, que você consegue entender mesmo sem saber o significado. Então ela coloca aqui, ó, liberation from the urgent problems of poverty, economic necessity. Liberation, liberação. Urgent problems, problemas urgentes. Poverty, pobreza. Economic necessity, necessidade econômica. Então todas as palavras que daria para você conhecer com pouquíssimo conhecimento de inglês, né? Então, nesse texto, ao discorrer sobre a relevância da filosofia, a escritora Angela Davis tem por objetivo, letra D, aproximar a filosofia dos problemas sociais. Né? O que ela falou aqui? A ideia dela de filosofia tem a ver com erradicar a miséria do mundo, liberar de problemas urgentes, como a pobreza, necessidade econômica. Então, essa é a primeira questão de filosofia que apareceu na prova. A próxima já é bem lá para baixo. Deixa eu dar um zoom out aqui, a questão... Na verdade, como essas questões, como o Enem tem as questões todas misturadas, né? Eu fui fazendo um mapeamento aqui do que eu considerei serem questões de filosofia. Tá, então aqui a gente entra na segunda parte depois da redação, né? Ciências humanas e suas tecnologias. Eu fiz um mapeamento do que eu considerei ser filosofia, principalmente por autores, né? Parece aqui alguns autores canônicos da filosofia. Então o próximo, deixa eu ver se está aparecendo a telinha aqui direitinho. Acho que tá, né? Questão 54 vai falar sobre o Adam Smith. Eu deixei para vocês aquele exercício na semana passada sobre liberalismo, né? Infelizmente não caiu nada diretamente com liberalismo, mas Adam Smith, um dos grandes autores aí da vertente liberal, né? Nas questões da semana passada que eu tinha deixado para vocês treinarem, a gente falava do John Locke, né? Com um dos principais autores liberais relacionados ao capitalismo, a questão da propriedade privada. O Adam Smith é aquele nosso amigo que propõe a teoria do mercado, do livre mercado, né? Que o mercado se autorregula, a mão invisível do mercado, como ficou famosa, e é justamente contra o Adam Smith, veja só, que o Karl Marx vai escrever o livro O Capital, né, um dos livros mais influentes do século XX, né, e influente até hoje, concordem ou discordem, é muito influente ainda tanto em economia quanto em ciências sociais, e O Capital é um livro escrito praticamente contra o Adam Smith, né? Inclusive o Karl Marx concorda com algumas ideias do Adam Smith, mas em geral discorda e propõe a tese contrária dele, de como interpretar a economia. Então vamos lá. Adam Smith. Adam Smith viu o açougueiro e o padeiro não só como indivíduos buscando seus interesses financeiros, mas como pessoas moralmente motivadas. Eu já deixei sublinhado aqui para facilitar a nossa interpretação, tá? Então, pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. A base da moral era a empatia e o julgamento, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. Essa palavra aqui é a chave para a resolução da questão. O que devemos fazer em filosofia, quando a gente fala em dever, quando a gente fala no que a gente deve fazer, a gente está falando de um campo específico da filosofia que se chama ética. Então vamos lá. O texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, na qual o lucro se mostra associado à alternativa D, percepção de responsabilidade ética. Né? Ele está falando aqui base moral, moralmente motivada. Sempre que fala em moral, fala em dever, a relação entre querer e dever, né? A gente pode lembrar aí da dicotomia paulina, né? Para quem gosta de ler a Bíblia, aí, porque às vezes faço o que quero, faço o que não quero e às vezes não faço o que quero. É uma questão ética, né? De primeira monta. Então, questão 54D. A próxima já é logo em seguida, questão 55, grifei aqui Aristóteles Política. Aristóteles é o autor que mais cai no Enem. Eu fiz uma avaliação um tempo atrás de todas as questões do Enem dos últimos 10 anos. E Aristóteles é, de longe, o autor que mais cai no Enem, seguido, se não me engano, por Platão. Tá? Então os gregos aí sempre caem no Enem. Questão 55. O corpo de cidadãos é o poder supremo dos estados. A supremacia pode residir ou no homem, ou na minoria, ou em todos.
Isso aqui eu não consegui grifar aqui porque acho que foi escaneado o texto, mas isso aqui é a chave para resolver essa questão, tá? Então a supremacia, né, quem vai exercer o poder pode ser ou um homem, né, que poder que é exercido, que tipo de governo que é exercido por um único homem? A monarquia, né? Ou pode residir na minoria, né, como que chama aquelas sociedades em que um pequeno grupo manda na sociedade toda, né? Ou é uma aristocracia ou uma oligarquia, né? Ou em todos, como que é aquele modo de governo em que todos governam, né? Todo o povo governa. É o que ele coloca ali na primeira frase, ó, o corpo de cidadãos, o demos. A palavra demos vem do grego, né? Do todo, do corpo de cidadãos. É a democracia. Sempre que o um ou a minoria ou todos governam, tendo em vista o bem-estar comum, essas constituições são justas. Mas se procuram apenas o benefício de uma das partes, seja ela o um, a minoria ou todos, estabelece-se um desvio. Só que é interessante, né? Não falou aqui propriamente, mas essa passagem da política do Aristóteles, ele estabelece as três formas de governo de forma positiva e de forma negativa, né? Então, mesmo a monarquia, que é o governo do um, ele fala que pode ser, se ela for uma monarquia, se for um rei só, orientado ao bem de todos, ao bem-estar comum, ele chama de monarquia, que é uma forma positiva de governo. Mas se for um governo de um rei, de uma só pessoa, que não seja orientado ao bem de todos, mas que seja só do benefício dele, essa monarquia vira uma tirania. Então, para cada forma de governo, o Aristóteles tem uma forma negativa de governo, né? Então, no caso da monarquia, tirania, a aristocracia, oligarquia, assim por diante. Bom, resposta no excerto encontra-se a base da teoria clássica das três formas de governo, representadas pela monarquia, aristocracia e democracia. Essa questão, se você leu aqui Aristóteles Política, falou em três formas de governo, você já saberia a resposta, nem precisaria ler o resto do texto. Próxima questão é 57. Desculpa que eu tenho que ficar vendo minhas anotações aqui. Essa questão 56, muito bonita aqui de história, né? Um belo quadro de Veneza, aí com a Biblioteca Nacional aqui no fundo, um texto do Brodel, né? Um dos historiadores mais influentes. Eu até respondi aqui porque eu achei que fosse de filosofia, mas era de história. Então vamos passar para 57, que é de filosofia. Então é um texto do autor aqui do Jacques Derrida, um autor francês contemporâneo, né, já do século XX, integrado principalmente à fenomenologia. É um texto sobre direito e justiça. O que ele diz ali, o Jacques Derrida? O direito não é a justiça. O direito é o elemento do cálculo. É justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável. Ela exige que se calcule o incalculável. E as experiências aporéticas, né, essa é uma palavrinha difícil, mas que aparece muito em filosofia, e é uma palavra que aparece muito em filosofia quando a gente discute a filosofia socrática, sobretudo lá dos gregos, né, da Grécia Antiga. Aporética é aquilo que não tem saída, que não tem fim. Era como os diálogos socráticos, né? Não sei se vocês chegaram a ver algum diálogo socrático, quando ele vai discutir o que é o amor, o que é a beleza, o que é a coragem, o que é a justiça, né? Talvez no mais famoso diálogo socrático escrito por Platão, que é a República de Platão, o personagem Sócrates está discutindo o que é a justiça. E os diálogos socráticos são muitas vezes aporéticos. Né? Quando ele quer saber o que é coragem, ele vai falando, coragem não é isso, não é aquilo, não é isso, não é aquilo, não é isso, não é isso, mas ele não fala o que é a coragem, então. Isso é o que se chama diálogo aporético. Ele não acaba em nada, assim, não tem uma resposta, ele simplesmente acaba no nada. Então aqui já ficou uma dica, né? Falou em justiça, falou em aporético, na hora eu pensei em Sócrates, pensei em Platão. E as experiências aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias da justiça, isto é, são momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantida por uma regra. Vamos ver a pergunta. Oxe, perdi. Cadê? Não, 61, eu estava na
57. Pula de página aqui. Aqui. Acho que tá dando para ver. Deixa eu confirmar aqui. Acho que sim. De acordo com o texto, ainda que estejam em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. O que seria uma ação justa, mas que está em desconformidade com o ordenamento jurídico? Ou seja, ela não é permitida pelo direito. O ordenamento jurídico é o direito formal, né? São as leis, etc. O que não é permitido por lei, mas ainda assim é justo? Então, a resposta é a A, né? Mas a gente poderia eliminar aqui várias outras, só por isso daqui. O que não é permitido por lei? Mobilização de agremiação estudantil? Não, isso é permitido por lei. Então, manifestação de movimento sindical? Também é permitido por lei, então não pode ser. Repressões do aparato estatal? Infelizmente, permitido por lei também, né? Como a gente viu nessa última semana no caso do Rio de Janeiro, né? Então, a gente ficaria no máximo entre a A e a C, né? C, conflitos de natureza intercontinental. De fato, você pode pensar se ele não é permitido por lei ou não, se uma guerra intercontinental é permitida, mas existe inclusive o direito internacional e o direito de guerra. Tá? Tem se falado muito nesses dois direitos recentemente, né? Com a guerra da Rússia e da Ucrânia e com o genocídio israelense lá na faixa de Gaza. Então fala-se muito em direito penal, direito internacional, cortes internacionais, então mesmo a guerra está dentro do direito. A desobediência civil, não tá prevista no direito, mas é uma ação justa, né? Quais foram os casos clássicos de desobediência civil? São os casos nos Estados Unidos, principalmente, né? Com o Martin Luther King, com a Rosa Parks, nos movimentos de direito civil dos anos 60, né, para acabar com a segregação, para tentar acabar com o racismo nos Estados Unidos, embora a gente saiba que nunca acabou, e os movimentos de desobediência civil na Índia, liderados pelo Mahatma Gandhi, que levaram à independência da Índia em relação à Inglaterra. Então, questão 57, resposta A. Vamos agora à próxima, questão 61. Questão 61. Deixa eu dar um zoom out aqui, que senão não dá para ler a questão. Pronto, assim fica melhor, né? Caramba. Aqui. Questão 61. Então, autor aqui, nós sempre vemos no autor aqui para ver de onde que está tirando. David Hume. Então, o filósofo empirista, né? Vocês vão lembrar daquela discussão toda ali no século 16 e 17 entre o empirismo e o racionalismo, né? David Hume era um dos maiores expoentes do empirismo, enquanto que um dos maiores expoentes do racionalismo foi ninguém mais, ninguém menos que René Descartes, né? E havia todo aquele embate entre racionalistas e empiristas, e o David Hume, se vocês não lembram, quando Kant, lá na Crítica da Razão Pura, o Immanuel Kant vai resolver o problema desse embate entre empirismo e realismo e criar uma teoria que concilia as duas coisas, o Kant diz que foi justamente o David Hume que o acordou de um sono eterno, ou algo assim. Foi o David Hume que o despertou para essa questão. Então, está aqui o David Hume, filósofo inglês, vamos ver o que ele diz. A credulidade dos ouvintes aumenta o descaramento do narrador, e o descaramento deste conquista-lhes a credulidade. Então está falando de um diálogo, né? Alguém que fala, alguém que ouve. Vamos ver. A eloquência, então eloquência, né, uma palavra que tem a ver com quem fala, quando levada ao seu patamar mais alto, deixa pouco lugar à razão ou à reflexão. Ou seja, quando alguém fala muito bem, ele não deixa nem outra pessoa pensar ou refletir. Mas, dirigindo-se inteiramente à imaginação e aos afetos, cativa os ouvintes condescendentes e subjuga-lhes o entendimento. Entendimento é uma palavra aqui também para conhecimento, para razão. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando alguém fala muito bem, ele te convence pela paixão, né?
ou pelo coração ou pelo estômago, né? E não deixa você nem pensar a respeito, às vezes você concorda com uma coisa que você nem acredita. Então, falando do poder da persuasão, no contexto do século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência, restringindo a alternativa E, âmbito da persuasão, análogo às críticas platônicas aos sofistas. Então, vocês vão lembrar que o Platão fez uma crítica muito parecida, né, lá atrás, com relação aos sofistas na polis. O que os sofistas falavam? Os sofistas iam lá para a Ágora, para a praça pública da cidade de Atenas, né, que seria hoje, sei lá, o equivalente a uma Câmara dos Deputados, mas um lugar com mais participação do povo, né, e os sofistas convenciam politicamente todo mundo, não a partir da razão, a partir de uma reflexão, a partir de dados empíricos, mas simplesmente a partir da persuasão. Eles falavam muito bem. Eles, inclusive, treinavam os políticos a falar muito bem. Hoje a gente continua vendo muito isso na política, né? A gente tem gente aí que, na política, que às vezes fala muito bem, às vezes não precisa nem falar bem, né? Hoje com a internet basta, pessoas convencem de qualquer forma, né? Tem gente que fala gritando, tem gente que só fala barbaridade, tem gente que fala palavrão, mas de alguma forma consegue convencer as pessoas, mesmo que o conteúdo da sua fala não tenha nada de objetivo ali. Não tem uma pesquisa, não tem uma métrica, não tem um dado que possa ser, mas o cara fala, não, a gente tem que fazer isso porque, né, porque Deus mandou, porque é a moral, mas efetivamente você não sabe o que a pessoa está falando ali, né? Mas ela te convence porque ela fala bem, ganha na lábia. E Platão criticava muito isso em relação aos sofistas, que eram esses caras que convenciam, e os filósofos. O Platão propunha que os filósofos justamente se opusessem aos sofistas. O que o filósofo faria, né? Da onde que vem a teoria do rei filósofo do Platão lá na República? O Platão seria, o filósofo seria um sábio, que ele pensa a respeito das coisas, pensa a respeito da cidade, dos problemas da cidade, ele chega a verdades absolutas. Então ele sabe o que é a justiça, ele sabe o que é a educação, o que é a coragem. Então ele não tenta te convencer pela lábia. Ele vai te mostrar, ó, justo é isso, isso e isso. Então é isso que a gente tem que fazer. Então o David Hume aqui está retomando uma discussão aí, 1600 anos depois, sobre essa mesma questão. E a gente vê que hoje ainda essa questão não foi resolvida, né? Uma questão política de primeira ordem. Próxima questão, 65. Questão 65. Tá aqui. Deixa eu tentar dar um... Oh, caramba, toda vez que eu clico. Deixa eu tentar dar um zoom nela. Então vamos lá, o autor aqui é Jeremy Bentham. Bentham é um autor não tão conhecido, mas ele representa uma corrente econômico-filosófica chamada de utilitarismo. O que o utilitarismo prega? A gente deve fazer aquilo que é útil para a nossa felicidade. A gente deve maximizar a nossa felicidade e minimizar o nosso sofrimento. Então ele analisa tudo que existe na sociedade a partir dessa perspectiva. Fazer uma faculdade. Tá, isso vai aumentar minha felicidade, diminuir meu sofrimento? Então, beleza. Então vai lá e faz faculdade. Não, fazer faculdade não vai aumentar minha felicidade, vai me deixar infeliz e vai me fazer sofrer mais. Então não faz faculdade. Essa é a regra do utilitarismo. É claro que ele aplica isso a níveis sociais, né? Então, perdão. Vamos supor que essa semana houve, né, o voto lá sobre aborto de crianças estupradas. Bom, como que o Bentham analisaria isso? Permitir o aborto de crianças estupradas aumenta a felicidade da sociedade, diminui o sofrimento da sociedade? Se sim, então a gente deve aprovar. Se não, então a gente não deve aprovar. Essa seria a aplicação da teoria do Bentham do utilitarismo. Vamos lá, texto do Bentham. A missão dos governantes consiste em promover a felicidade da sociedade, punindo e recompensando. Então, aquilo que a gente falou, né? Você vai punir e recompensar. A gente está falando do sofrimento e da felicidade. A parte da missão de governo que consiste em punir constitui mais particularmente o objeto da lei penal. Aquela que aplica penas de reclusão, por exemplo, né? De multas, etc.
A obrigatoriedade ou necessidade de punir uma ação é proporcional à medida que tal ação tende a perturbar a felicidade e à medida que a tendência do referido ato é perniciosa. E aqui o que eu grifei aqui, que é o resumo do pensamento do Bentham, né? A felicidade consiste naquilo que já vimos, ou seja, desfrutar prazeres e estar isento de dores. Então, maximizar o que te faz feliz e diminuir o seu sofrimento. Qual perspectiva de justiça emerge da relação estabelecida no texto entre punição e felicidade? Então, qual a relação entre punição e felicidade? No texto, a gente entende que punir é um meio de chegar à felicidade, né? É um meio de diminuir o sofrimento e um meio de fazer com que a gente goze de mais prazeres. Portanto, é a aplicação de meios para atingir um fim. Tá? A punição da justiça é um meio para a gente alcançar a felicidade. Próxima questão, faltam só 4, por favor, continuem comigo. A próxima é a 69. De um autor também tradicionalíssimo na filosofia, né, um grego, também um grego dos filósofos chamados de pré-socráticos, né? Aqui eles não colocam nem o nome do autor, mas depois aqui na pergunta já diz aqui que é o Heráclito. Isso aqui é tirado de um livro, daqueles livros da coleção da Abril Cultural, da Nova Cultural, né? Que são vários livros sobre vários assuntos de filosofia. Isso aqui chama pré-socráticos, tá? Esse termo pré-socráticos hoje em dia é bastante discutível, né? Porque coloca como se Sócrates fosse um paradigma do começo da filosofia e todo mundo que vem antes dele não é filósofo, então já não se usa mais hoje em dia tanto esse termo pré-socráticos, mas era o nome do livro aqui que eles estão citando, até durante muito tempo esses filósofos como Heráclito, Parmênides, Tales de Mileto, Pitágoras, Protágoras, etc., eram chamados de pré-socráticos, né? Porque todos vieram antes de Sócrates. Heráclito, para quem não sabe, vocês vão entender assim que a gente lê o texto. Heráclito era também conhecido como o Obscuro. Heráclito ele escrevia meio em enigmas, né? Então vamos lá, texto 1, vamos ver o que diz o Heráclito. Em conjunto, todo e não todo, unido e separado, em consonância e em dissonância, de todos um e de um todos. Já deu para ver porque ele é conhecido como o Obscuro, né? Deus é dia e noite, inverno verão, guerra paz, saciedade e fome. Bom, não faz muito sentido, né, isso que ele escreve, mas dá pra gente entender que tem uma lógica aqui, né, por trás do texto. Ele fala aqui, ó, unido separado, consonância dissonância, dia noite, inverno verão, guerra paz, saciedade e fome. O que ele tá fazendo sempre? Contrastando duas coisas. A palavra para quando a gente contrasta duas coisas geralmente opostas é dicotomia. Essa é uma palavra bastante utilizada em filosofia, né? A gente fala uma dicotomia entre duas coisas. A dicotomia entre o preto e o branco, entre o inverno e o verão, entre a guerra e a paz. Normalmente entre dois conceitos que são opostos. O Heráclito também, para quem não lembra, é aquele cara que fala que a gente nunca cruza o mesmo rio duas vezes. Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Ele diz que a gente nunca cruza o mesmo rio duas vezes, porque quando a gente cruza pela segunda vez, nós já não somos os mesmos e o rio não é o mesmo, porque correram as águas por lá. Então o Heráclito é geralmente estudado na filosofia, de uma maneira inicial, em contraste com outro filósofo grego que se chama Parmênides. O Parmênides é aquele cara que fala o ser é e o não ser não é. Mas qual que é a diferença principal entre a visão do Parmênides e do Heráclito em relação ao cosmos, à natureza? Parmênides acha que tudo é estático, que as coisas não mudam. E o Heráclito acha que tudo muda e tudo está sempre em movimento. Então vamos lá, as alternativas, né? Se você sabe já que o Heráclito é esse que considera que tudo está sempre em movimento, você já pode eliminar aqui a A e a C, por exemplo, né? A qualidade imperecível do mundo,
Não, o mundo perece, o mundo está sempre em movimento, né? A imobilidade imanente do universo? Não, certamente não, porque ele acredita justamente no contrário, que o universo é móvel. Mas o que ele está destacando nesses fragmentos especificamente é a distribuição dicotômica do cosmos, né? O cosmos se estabelece sempre em pares opostos. Vamos lá para a penúltima questão, é a 79. E, para não variar, mais autores gregos clássicos, né? Embora aqui a gente esteja falando de um texto da professora Marilena Chauí, uma das maiores filósofas brasileiras, né? Num livro clássico, aqui, Convite à Filosofia, um livro voltado para alunos de ensino médio, inclusive. Para quem gosta de filosofia, recomendo que busque comprar esse livro, principalmente em sebo. Esse livro novo é meio caro, mas ele já existe, essa edição aqui é do ano 2000, então você acha em sebo versões antigas dele, o texto é o mesmo, e é um livro fantástico, assim, fala de tudo da filosofia, de uma maneira muito clara. A professora Marilena é sensacional. Até hoje é professora, inclusive, aqui da USP. Questão 79. A cidade justa é governada pelos filósofos. Acabei de falar da República do Platão lá, né? Que os filósofos vão governar a cidade. A cidade justa é governada pelos filósofos, administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores, né? Tá falando do quê? Da atividade de cada uma dessas pessoas. Um governa, um administra, um protege, o outro mantém. Tá falando do quê? Dos deveres de cada um. Do que a gente já falou? O que eu já falei sobre deveres lá em cima, né? Vocês já vão saber a resposta. Cada classe cumprirá sua função para o bem da polis. Polis é a cidade grega, né? Racionalmente dirigida pelos filósofos. Em contrapartida, a cidade injusta é aquela onde o governo está nas mãos dos proprietários, que não pensam no bem comum da polis e lutarão por interesses econômicos particulares. Então está falando sobre governo, está falando sobre relações de poder, né? Quem que vai governar, quem que vai ter o poder sobre a cidade, e como que cada uma das classes de cidadãos aqui, né? Então os filósofos, os cientistas, os guerreiros, os produtores, como eles devem agir, o que eles devem fazer, de que eles vão cuidar. Um vai governar, um vai administrar, o outro vai proteger, o outro vai manter. O texto apresenta a estrutura de governo da cidade ideal pensada por Platão, que postula uma indissociabilidade entre ética e exercício de poder. Então, aquilo que cada um deve fazer e como que a cidade será governada, né? Como que vai ser exercido esse poder. Questão, a próxima, penúltima, é a 84. Deixa eu ver aqui, 83, 84. E olha que interessante, essa questão 84 é de um autor aqui que chama Herbert Marcuse, um autor alemão, judeu, que fugiu da Alemanha para os Estados Unidos, né, com a Segunda Guerra Mundial, com a perseguição aos judeus, e ele integra uma escola de filosofia, né, uma escola filosófica, não uma escola em termos de um prédio, né, mas um modo de se pensar filosoficamente, que se chama filosofia crítica, ao lado de autores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin. Foram todos autores alemães que fugiram, né, na maioria judeus, se não todos judeus, agora não tenho certeza, mas autores alemães que fugiram do nazismo para os Estados Unidos. E, coincidentemente, o Herbert Marcuse, quem estudou com ele lá nos Estados Unidos foi justamente a Angela Davis, que a gente viu lá na primeira questão. O Marcuse foi orientador de doutorado da Angela Davis, lá na Califórnia, se não me engano, na Universidade de San Diego, na University of California, San Diego, UCSD, né? Então vamos lá, vamos ver o que o Marcuse tem a ver. Qual que é o livro mais famoso do Herbert Marcuse? Se vocês souberem, vocês já vão saber a resposta dessa questão. O livro mais famoso do Marcuse se chama O Homem Unidimensional. Questão 84. Independência de pensamento.
A autonomia e direito à oposição política estão perdendo sua função crítica básica numa sociedade que parece cada vez mais capaz de atender às necessidades dos indivíduos através da forma pela qual ela é organizada. Então, o que está se perdendo na nossa sociedade, ou nessa sociedade que ele está criticando? A independência de pensamento, a autonomia e o direito à oposição política. Segundo ele, na sociedade que está se formando ali quando ele escreve o livro, nos anos 60, 70, é uma sociedade que não critica as coisas, que não tem autonomia de pensamento, né? Todo mundo pensa igual. Nas condições de um padrão, aqui ó, padrão, né? Quer dizer que é tudo padronizado igual. Um padrão de vida crescente, o não conformismo com o próprio sistema parece socialmente inútil, então não vale a pena criticar o sistema. Principalmente quando acarreta desvantagens econômicas e políticas tangíveis, ou seja, reais, né, materiais, e ameaça o funcionamento suave do todo. Então, qual a característica da sociedade industrial do século XX apresentada no texto? As opções aqui não tem nada a ver com o texto, né? Gestão integrada, relativismo moral, desobediência civil, desenvolvimento tecnológico, não. Então, mesmo que você não soubesse que o principal livro do Marcuse se chama O Homem Unidimensional, dá para eliminar todas as outras aqui, o que sobra é a realidade unidimensional. Quer dizer, uma unidimensional, uma realidade que você não critica. Ela só tem uma dimensão, né? É igual para todo mundo. E vamos à última pergunta de filosofia, que eu fiquei até na dúvida se eu incluí aqui como filosofia ou se ela é mais para sociologia, né? De um autor que chama Zygmunt Bauman. O Bauman é um sociólogo, embora ele esteja muito vinculado à filosofia também. Né, o Bauman, para quem, quando vocês forem numa livraria, vocês vão ver os livros do Bauman, todos têm o título muito parecido, que é qualquer coisa líquida. Então é o amor líquido, a sociedade líquida, a modernidade líquida. O que o Bauman quer dizer? Que essas coisas todas mudam, né? Que na nossa sociedade atual não tem nada fixo, as coisas estão sempre mudando e é tudo muito fluido, é muito líquido. Mas esse texto que eles escolheram aqui não tem a ver com esse tema principal do Bauman. Tem a ver com um tema muito geral, amplamente discutido na filosofia, que basta você conhecer um pouco, ou já ter pensado um pouquinho a respeito, você já vai saber a resposta. Que é o tema da utopia. Utopia, aliás, é um termo que é nome de um livro, né? Ele surgiu como um livro do... como que ele chama? Do Thomas Morus, ou Thomas More, como aparece às vezes em inglês, né? Às vezes aparece em latim, às vezes em inglês. O Thomas More é um cara do século XVI, ali por 1500 e pouco, que escreve um livro chamado Utopia. O que é utopia no livro dele? É um livro de ficção, na verdade, né? Embora seja um livro de ficção, mas mais ou menos ligado à filosofia. Ele inventa uma cidade que se chama Utopia, e nessa cidade tudo funciona, é tudo muito perfeito. E então, a partir desse livro, vira um sinônimo de quando a gente imagina essa coisa que não existe, mas que é perfeita e que a gente gostaria de alcançar, a gente fala, isso é uma utopia. Né? É um sonho de tudo muito lindo, muito bonito e tal, mas a gente tende a usar isso para dizer que é um sonho inatingível, né? A utopia. Mas começou com esse livro do Thomas Morus, lá no século XVI. Para que a utopia nasça, é preciso duas condições. A primeira é a forte sensação de que o mundo não está funcionando adequadamente e deve ter seus fundamentos revistos para que se reajuste. Então, primeira condição. Você sentir que o mundo não está funcionando. Condição para quê? Condição para que nasça a utopia, né? Vamos seguindo frase por frase aqui que ele está fazendo. Interpretação de texto, importante. Para que nasça a utopia, precisa de duas condições. Primeira condição, sensação de que o mundo não está funcionando. Segunda condição, né, já que eram duas para que nasça a utopia. Segunda condição, existência na confiança do potencial humano à altura da tarefa de reformar o mundo. Então, para que exista uma utopia, o que a gente precisa? Duas coisas. Primeiro, sentir que o mundo está errado, e segundo, sentir que a gente pode mudar o mundo. A crença de que nós, seres humanos, podemos fazê-lo, sendo capazes de perceber o que está errado com o mundo, o que precisa ser modificado, quais são os pontos problemáticos e ter força e coragem para extirpá-los, então para acabar com eles.
De acordo com o autor, qual é a função da utopia no contexto das transformações sociais? Bom, por tudo que a gente já falou aqui, fica claro que a alternativa é a B, né? Apontar alternativas possíveis. A gente identificar os problemas, saber que a gente pode mudar o mundo, o que precisa ser modificado. Então vamos apresentar alternativas possíveis, né? Qual que seria uma utopia nossa? Que haja segurança pública para todo mundo, que haja saúde para todo mundo. Como que a gente pode fazer isso? E aí a gente aponta alternativas possíveis para chegar nisso. Certo, então essas foram as 10 questões envolvendo filosofia aqui no Enem 2025. Espero que quem fez a prova tenha acertado a maioria delas. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida quanto à resolução, fique à vontade para me escrever por e-mail ou me perguntar na aula da próxima segunda-feira, não amanhã, né? Amanhã é dia 10, dia 17. Se tudo der certo, nos encontraremos presencialmente. Agradeço a todos que responderam à atividade da semana passada. Foi menos gente do que eu esperava, tá? Tem muita gente na classe, foi metade da classe só que responderam na semana passada. Então eu espero que nessa atividade de hoje mais gente me responda. E a atividade de hoje vai ser o seguinte: eu quero que vocês me respondam uma pergunta muito simples, em poucas linhas. Vocês fizeram o Enem nesse domingo? O que vocês acharam da prova? Acharam fácil? Acharam difícil? Qual parte vocês acharam mais difícil? A redação, as questões de história, as questões de filosofia, as questões de língua estrangeira? O que vocês acham que vocês poderiam ter feito melhor? Quais questões vocês acertaram mais? Acertaram as de português? Acertaram as de inglês? As de filosofia? Gostaram da prova? Acharam cansativa a prova? Simplesmente isso. Me contem como foi a experiência de vocês com o Enem. Se algum de vocês não fez o Enem, me conte também qual foi a sua experiência de não fazer o Enem, por que não fez o Enem, né? O que aconteceu, perdeu a prova ou não vai fazer o Enem, não quer saber disso. Eu sei que vocês acabaram de fazer o Provão Paulista também, espero que tenham ido bem também, né? Agora conta para entrar em algumas universidades aqui do estado de São Paulo. Mas o Enem ainda é o exame nacional, né? Para entrar principalmente em universidades federais aqui de São Paulo. Então, simplesmente isso. Me contem como foi a experiência de vocês com o Enem e enviem para o meu e-mail, o diogo.orsi@etec.gov.br. Vou deixar o e-mail também aqui na mensagem de WhatsApp para a Camille, junto com o link desse vídeo. Obrigado pela atenção. Agora são 9h15 da noite e nos vemos daqui uma semana. Uma boa semana para vocês. Abraço.